A gente está vivendo uma época do hedonismo, onde o prazer supremo, o prazer é o supremo bem da vida. As pessoas estão querendo ter prazer a todo custo. Nós estamos vivendo a época do narcisismo, onde as pessoas são amantes de si mesmos. A gente está vivendo a época da substituição da ética pela estética, aonde acima de tudo a aparência está chamando muito mais atenção do que a essência. Então, o que atrai a nossa atenção normalmente é o que nos interessa. E o que nos interessa denuncia os nossos valores. E se muitos aqui pararem para refletir, podem chegar a conclusões. A conclusão de que muitas coisas que na verdade nos interessam, não deveríamos dar valor. As pessoas estão começando relacionamentos a partir de algo aparente e não da essência. Nós temos uma geração hoje que não está preocupado com essência, mas está preocupado com aparência, com aquilo que é bonito, com aquilo que chama atenção, com aquilo que é atraente, com aquilo que a princípio é interessante. E muitos não estão preocupados em gastar tempo para descobrir qual é a essência disso que aparentemente está chamando a nossa atenção. Eu posso aparentar ser uma coisa que eu não sou. Só que essa aparência eu não consigo manter durante muito tempo, porque eu não consigo deixar de ser eu mesmo durante muito tempo. Tem uma hora que a máscara cai. E muitos só descobrem isso depois que casaram. Porque durante o namoro todo, namoro todo que hoje dura 6 meses, namoro todo que hoje dura 3 meses, quando eu casei, depois de ter namorado todo esse tempo de meses, eu descobri que na verdade era só aparência. A essência não vale nada. E por que muitos só estão conseguindo descobrir que a essência não valia nada só depois que se casaram? Você consegue perceber que muitas pessoas estão entrando em relacionamentos errados, porque o que chama a sua atenção é o que é aparente e não a essência? Você consegue perceber que muitas pessoas estão tomando decisões erradas, porque estão baseando as suas decisões em cima daquilo que parece, mas que eles mesmos não sabem se é de fato? Você consegue perceber que muitas pessoas que têm entrado para a igreja e tentado viver sonhos, promessas de Deus, estão abrindo mão da essência, porque viram o irmãozinho fazer um negócio ali, um pastor fazer um negócio ali, todo mundo gostou, e ele deixa aquilo que ele foi chamado para ser, e tenta ser aquele outro ali, que é o que todo mundo gosta. Mas quantos hoje estão perdendo oportunidades tremendas, porque não conseguem ser quem são? Muitas pessoas não têm uma identidade ainda, não sabem quem são, e estão decidindo que os outros digam quem você deve ser, e estão tentando ser alguém, ter uma identidade que os outros estão dando, estão tentando serem aceitas pelos outros, quando ela mesmo não se aceita, quando ela deveria primeiro se aceitar. Primeiro eu preciso me aceitar, porque se eu não me aceitar, eu posso deixar o que Deus planejou que eu fosse, e existem portas que eu só vou conseguir entrar se eu for o que Deus estabeleceu que eu deveria ser. Aquela porta só serve para o Márcio Leareno, o Marco Feliciano não entra ali. Você consegue entender isso? E se eu não decidir isso na minha vida, eu posso perder grandes oportunidades de Deus para mim. Por isso, Samuel, não olha para o que você está vendo, porque infelizmente é assim que os homens fazem. Eles escolhem pelo que eles estão vendo, porém eu escolho pela essência. Será que isso tem um peso na minha vida e na sua, querido? Saber que se eu estou aqui
Deus não olhou para isso aqui, mas olhou para isso aqui. Por isso, se Deus não olhou para isso aqui, eu não preciso manter isso aqui, porque Ele me escolheu por causa do que está aqui. Isso eu tenho que guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as decisões da vida. Quantas pessoas estão confiando mais no que os outros dizem, ou no seu próprio discernimento limitado, do que no que diz o Senhor e a sua palavra? Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos sem sequer buscar em Deus o que Ele pensa a respeito disso? Porque Ele de fato sabe quem é essa pessoa com quem você está se relacionando, que parece. Quantas pessoas, antes de entrar num relacionamento, perguntam primeiro a várias pessoas limitadas, imperfeitas, que só olham a aparência: o que você acha disso? Não gostei dele não, não gostei dela não. É mesmo, cara? E depois se lembrar: não, peraí, deixa eu consultar o Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Se você entendeu o que eu estou falando aqui, você pode ter livramentos de morte, porque existem algumas pessoas que não estão aceitando perder. Muitas jovens e muitos jovens começam a namorar, muitos deles, porque muitas vezes os pais não concordam, o pastor não concorda, não sei o que não concorda, começam a namorar escondido, começam a se afastar da família, começa a ficar só os dois. Alguém já viu acontecer isso? Porque todo mundo é contra nós, né? O mundo inteiro está contra nós, então vamos ver nós dois. E aí abandonam a família, abandonam os pais, abandonam a igreja, abandona todo mundo, fica os dois. Aí o relacionamento termina, o que acontece? Fica sozinho. E para muitos, ficar sozinho nessa situação, não, como assim? Você consegue entender que seria diferente se ele já está se relacionando em conjunto, andando com outras pessoas, continuando a amizade? Isso vai, primeiro, ajudar a que outras pessoas percebam coisas que você não está percebendo, né? Porque de repente ele pode te enganar, mas não engana o outro. Tem pessoas que têm mais discernimento do que a gente, tem pessoas que têm mais maturidade do que a gente é bobinho às vezes, a gente é inocente e a gente é enganado, mas tem gente do nosso lado que não é tão bobinho como nós e percebe coisas que a gente não percebe. Então, se a gente envolve outras pessoas no relacionamento, a gente começa a perceber que vai ser mais difícil sermos enganados. E se de repente terminou aquele relacionamento, eu tenho uma galera ao meu lado, minha vida continua, eu continuo indo na igreja, eu estou servindo no ministério, mas quantas pessoas largaram tudo, largaram o ministério, largaram a igreja, largaram família, largaram tudo, acabou o relacionamento, estou sozinho. Aí entra em depressão, alguns entram até em suicídio, se matam, acabou. Mas quantos nessa hora, irmãos, se afastam de tudo e de todos, porque entende o seguinte: ninguém nos compreende. Será que ninguém, gente, nos compreende? Pode ser que outro não compreenda, mas ninguém. Pastor não compreende, a igreja não compreende, minha família não compreende, um monte de gente que te ama, um monte de gente que torce pela tua felicidade, um monte de gente que torce pela tua realização, ninguém compreende. Será que isso não é um sinal? Você consegue entender como é que é arriscado você entrar num relacionamento de qualquer maneira, porque de repente você se apaixona por quem não deveria, e aí é difícil, querido, porque a gente fica cego. Por exemplo, eu vou me envolver num relacionamento. Como é que essa pessoa age com os pais? Como é que ela age com a família? Como é que ela age com a igreja? O que ela pensa sobre Deus, sobre trabalho, sobre amigos? Como é que ela fica quando a gente está entre amigos? Olha só, vê como é que ele trata a mãe dele, hein? Porque se ele não respeita a mãe dele, tu acha que ele vai te respeitar? A mesma coisa ela, vê como é que ela lidar com a família dela, hein? Porque se ela não respeita a mãe, olha como é que ela age lá, você acha que ela vai te respeitar? Mas isso tudo são princípios que são jogados fora, porque o pessoal está vivendo nessa geração hoje, onde a aparência é o que importa. Se é bonito, se é interessante, estou dentro. Gente, isso é perigosíssimo, porque muitas vezes, queridos, não precisa nem se relacionar muito tempo não, porque as pessoas estão se relacionando hoje de uma forma tão intensa, que você vai ouvir notícias de que eles estavam namorando há 2 meses, e terminou um namoro de 2 meses, e o cara matou a menina.
2 meses, gente. 60 dias. 60 dias. Foi suficiente para amarrar aquelas pessoas. E o cara não aceitar perder e ir lá e matar. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém. 60 dias. Então, quando a gente vê na Bíblia, quando Deus diz não, 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 não é pensando nele, cara. É pensando na gente. Quando ele fala que o sexo é para o casamento, porque o sexo liga almas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 que aquele que se deita com uma prostituta se faz um com ela. E se ela está com uma doença venérea, você pega. Mas se ela está cheia de demônios, você pega também. Você se faz um, geral, irmão. Não é só doença, não. Você pega tudo. Você vai ligando a tua alma. Por isso que as pessoas hoje, dependendo do nível que estão vivendo nos relacionamentos, a alma está completamente ligada. E alguns, quando o relacionamento termina, não conseguem aceitar porque continuam ligados ali. Você consegue imaginar quantas portas podem estar esperando por você? Por você, não por quem você está tentando ser. Você pode imaginar que se você decidisse ser quem você é de fato, muitos te abandonariam? E seria até bom que eles fossem embora, porque se eles não te amam e não te aceitam como você é, não vale a pena andar contigo. Mas tem pessoas que preferem se perder do que perder as pessoas que elas acham que vale a pena andar junto. Você consegue imaginar que tem pessoas deixando de se relacionar com você porque você não é você? Eu queria orar por isso nessa noite, querido, porque está muito forte aqui no meu coração. Deus não vê como vê o homem, porque Deus olha para a essência. Mas nós temos hoje uma geração que vive de aparência. E vocês nunca vão conseguir viver o que Deus tem para a vida de vocês, se vocês tentarem ser o que Deus não planejou para ser. Porque as promessas de Deus para a sua vida é para a sua vida. As promessas de Deus para você é para você. Não é para essa pessoa que você está querendo. Por isso, quem sabe alguns aqui estão tentando um tempão viver algumas coisas que, o negócio não vai. Não vai porque você não é você. Porque se você assumisse quem você é, você veria que precisaria de cura, de restauração. Você começaria um processo tremendo na sua vida, que daqui a pouco você estava perfeito para viver tudo que Deus tem para você. Se você entrar numa terra que Deus tem para você, sem Deus, você vai ter que se manter lá dentro, por você. Agora, se Ele te coloca lá, ainda que você é jogado na cova dos leões, Ele está contigo. Ainda que te lancem na fornalha, Ele está contigo. Agora, se é você que entrou, é você que vai assumir a situação. O que atrai a sua atenção, querido? Aparência ou essência? E eu sinto que eu estou sendo resposta de oração para muitas pessoas aqui hoje, que estão perguntando por quê. Por isso, aqui está a resposta nessa noite. Você tem desprezado a essência, tentando viver de aparência. Você tem desprezado o que de fato Deus valoriza, porque você tem tentado valorizar o que os outros valorizam. Você tem entrado em relacionamentos que aparentemente chamaram a sua atenção, que era bonito, mas você nunca consultou a Deus. Na verdade, nem tem peso na sua vida o que Deus diz, porque se Deus falar termina, eu não termino, porque eu não abro mão disso que eu estou aqui. Como eu falei, eu vou repetir, tem gente preferindo se perder do que perder relacionamentos. Tem gente preferindo se perder do que perder a promoção, do que perder o cargo. Só que como Deus vê o coração, você pode estar enganando qualquer um, mas a Ele você não engana. E vai ter uma hora que isso vai vir à tona, para a tua vergonha. Por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, é melhor que Deus traga à tona do que o diabo. Porque quando Deus traz à tona, de repente através de uma palavra de confronto como essa, Ele traz à tona para curar, para tratar.
Agora, quando o diabo traz, é para jogar no ventilador. Se o Espírito do Senhor está falando contigo hoje, se você era alguém que vivia de aparência, valorizava a aparência, nem se preocupava com essência, em nome de Jesus, vem diante do Senhor e diga: Senhor, me cura hoje. Então, como eu não quero correr risco, eu quero hoje valorizar o que é essência. Os meus relacionamentos eu vou passar nessa peneira da essência. E de repente tem algumas pessoas que eu vou ter que parar de andar. Porque quando eu olho a essência não presta. Não tem nada de bom ali. Entendeu? Se você de repente colocar um monte de coisa nesse funil aí da essência, pode ser que um monte de coisa não passe, irmãos. E olha só, se não passar, joga fora. Joga fora. Porque se a essência foi denunciada como ruim, não presta. Porque essência é. Essência é. Essência não parece não, essência é. Então se quando foi para a essência não é, não vale, cara. Joga fora. Termina. Acaba com isso agora. Agora, se a essência disser que é, ainda que aparentemente não seja, fica ali. Se a essência, se quando você olha para a essência é boa, então gasta tempo, gasta energia, investe nisso aí, porque Deus pode entrar, tratar e trazer à tona essa essência como bênção. Eu quero orar nessa noite por causa disso, porque eu estou preocupadíssimo com algumas pessoas que estão para entrar em relacionamento ou já estão em relacionamentos que podem te matar. E segundo, eu quero orar porque de repente existem pessoas aqui que estão deixando de viver o que Deus tem para a sua vida, porque não aceitam ser quem são, porque não decidem ser o que Deus estabeleceu que você fosse. Eu quero falar para você que está em casa, ouvindo pelo DVD, pela internet, quem sabe eu estou falando para alguém que vive de aparência há um tempão. E eu quero reafirmar isso para você, querido. Deus não vê como vê o homem, cuidado. Porque Deus olha para o coração. Você pode estar até sendo aprovado pelos homens, mas você pode ouvir no último dia: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conheci. Mas eu expulsei demônios, eu fiz milagres, nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Então, antes que seja tarde demais, para hoje, tira a máscara e seja quem você é. Se entregue ao Senhor, diz: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Cura essa essência se não está legal. Mas a partir de hoje, eu quero ser o que o Senhor me planejou para ser. Pensa nisso, querido. Que Deus te abençoe.